Olá amigo, hoje eu pretendo fazer um vídeo investigando qual seria o fator de amortecimento natural de um amplificador valvulado. Nessa condição então de natural, né, eu considero que a gente não estaria usando nenhum tipo de recurso para tentar melhorar o amortecimento do amplificador, ou seja, a gente está deixando o amplificador trabalhar naturalmente, sem nenhum tipo de realimentação. Então, sem uso de bobinas ultralineares, né, e sem uso de feedback. Então, eu pretendo fazer aqui vários experimentos, tá? Eu estou com esse transformador de saída de amplificador valvulado, tá? Ele é um transformador que tem aqui várias bobinas, ele tem aqui o 0, aqui o 8 ohms, ele tem o 4, o 12, na verdade tem também o 4, o 12 e o 16 ohms, tá? Então são 4 impedâncias de saída que esse transformador trabalha. Porém, eu vou usar aqui a saída que a gente chama de 8 ohms, né? Mas na verdade a gente sabe que isso é relativo, né? Porque nessa bobina aqui eu devo ligar 8 ohms para que aqui no primário, né, reflita 8k ohms, né, 8.000 ohms. Então esse transformador aqui ele é um transformador que foi feito para casar 8 ohms, no caso aqui, nessa bobina, né, com 8 kΩ aqui nessas bobinas, tá? Então, no caso ele é feito para duas 6V6 ou duas L84. Então, toda vez que eu ligar aqui 8 ohms, aqui reflete 8K, né? Porém, então, se variar a impedância aqui, né, a impedância aqui também varia, tá? Então, até para fazer essa experiência, eu coloquei aqui um potenciômetro, tá? Que eu posso variar aqui a impedância, né, do secundário, e a gente vai ver o reflexo disso. Então, só para iniciar aqui, eu vou descrever também o resto do setup aqui. Eu vou também usar esse amplificador aqui, que é um PM5000, tá? Ele vai fazer um trabalho interessante pra gente. Vou usar aqui o notebook, tá? Ele está conectado no DATS aqui, tá? Esse aparelhinho aqui mede várias coisas, né? Vários parâmetros de alto-falante, e também ele mede a impedância, né? Curva de impedância. Vou usar aqui o osciloscópio e vou usar esse gerador de funções, tá? Então, primeiramente, né, eu mais ou menos configurei isso aqui para 8 ohms, tá? Então eu vou escanear a impedância que está resultando, tá? Então, só para entenderem, eu estou com 8 ohms aqui nessa bobina, tá? E eu estou com o DATS, tá? Esses jacarés aqui são o DATS, tá? São esse aparelhinho aqui. E eu vou mandar ele escanear a impedância, tá? Então, eu venho aqui nesse botão, tá? E mando ele escanear a impedância. Então ali deu 7,96K, né? 8K praticamente, né? Tá na linha ali do 8K. Então vocês veem que com esse 8 ohms conectado aqui, eu reflito aqui 8.000 ohms. Então, o que acontece se eu mexer aqui um pouco? Eu não sei que impedância eu vou colocar, tá? Eu vou dar uma girada aqui, não sei nem se aumentei ou diminuí, tá? Vamos ver. E vou mandar escanear aqui de novo, tá? Então aí, ó, mais ou menos isso aí, ó, 4K. Então quando eu baixo aqui a impedância no secundário para metade, tá? Por exemplo, antes era 8 ohms aqui, tá? Agora eu baixei aqui provavelmente para 4 ohms, tá? É proporcional, tá? A impedância daqui com a de lá. Então, como aqui esse transformador é de... eu estou usando a bobina de 8 ohms para 8K, fica bem fácil de ver, né? Quando eu baixo aqui para metade, lá vai para metade, né? E quando eu coloco aqui 8 ohms, né? Lá mostra 8 ohms. Se eu colocasse aqui 16 ohms, lá apresentaria 16K, tá? Então, a impedância fica proporcional, né?
Então eu vou voltar aqui para 8 ohms, mais ou menos aqui, tá? 7K, né? Então, na verdade eu devo estar com 7 ohms aqui no potenciômetro. Aumentei um pouquinho mais. Então estou quase no 8K. Aumentei um pouquinho mais. Estou praticamente no 8K, tá? Então mais ou menos aqui eu devo estar com 8 ohms, tá? Deixa eu fazer mais uma medição. Aí, ó, praticamente acertei, tá? Então, eu não vou mais mexer aqui nesse eixo, tá? Eu vou agora, a partir daqui, fazer a nossa experiência, tá? O que a gente sabe, né? Temos 8 ohms aqui, nesses terminais. Aqui no fio azul e no marrom a gente tem 8 kΩ, né? Então a gente tem 8K. É exatamente a impedância das válvulas 6V6 e EL84, que elas são usadas em par, né? Então, a partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma simulação, tá? Eu vou fazer de conta que esse amplificador aqui, né, esse PM5000, são as válvulas, tá? Então, eu vou usar um recurso dele, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele tem uma chavezinha ali dentro, tá? Então aquela chavezinha é o modo ponte. Aqui dentro da frente dele tem uma plaquinha. Então o transistor divide o sinal, né? Então o que está no emissor vai para um canal, o que está no coletor vai para outro. E assim ele faz o modo ponte, tá? Então esse aqui é o sinal que está sendo dele. Estão os dois canais aí, né, sincronizados. Eu vou baixar aqui, ó. Então vejam aí o canal RL, né, sincronizados. E eu vou trocar aqui para bridge, tá? Então eu troco aqui, né? Então, olha, veja o que acontece aqui, ó. E agora eu tô com o amplificador trabalhando no modo ponte, né? Então eu tô com um canal 180 graus defasado do outro, né? Vocês veem aqui. Então esse é o modo ponte. O alto-falante, quando é ligado entre os dois canais, né, que é o modo ponte, ele acaba recebendo o dobro da tensão, né? Porque esse semiciclo vai para um lado, enquanto ao mesmo tempo o outro semiciclo do outro canal vai para o outro lado, tá? Então, um vai em direção mais B e o outro canal vai em direção menos B. Então isso forma um circuito que dá o dobro de tensão no alto-falante, né? E a gente sabe que quando a gente tem o dobro de tensão no alto-falante, a gente tem 4 vezes a potência. E é esse o motivo pelo qual não se pode usar impedância muito baixa, né, em circuitos ponte, né, porque a gente, quando faz isso aqui, acaba levando a potência 4 vezes, tá? Quando a tensão dobra, a potência aumenta 4 vezes. Então, a gente não precisa mais do notebook, eu vou tirar ele daqui. A gente já sabe que então que está representando 8K aqui, né, no fio azul e no fio marrom. O que eu vou fazer? Eu vou conectar esse transformador ali na saída. Então, conectei ali, né, os dois fios do transformador, o marrom e o azul, tá? Aqueles ali são os fios das placas, né, das válvulas. Então, estou deixando de fora aqui o fio dos ultralineares, né, que é um tape abaixo do tape das placas, né. Não estou conectando o center tape porque, como o transformador ele é simétrico e aqui o sinal que eu estou colocando no transformador também é simétrico, né, eu não preciso conectar esse fio aqui, tá? Ele já automaticamente ele já está no mesmo potencial do ground ali do amplificador, tá? Qual é a minha intenção agora, tá? Bom, isso aqui é o que está entrando no transformador, né? Eu vou passar um canal aqui do osciloscópio aqui para a saída, tá? Só para a gente ver o que está saindo aqui. Então,
é o sinal lilás, tá? Vou aumentar aqui a amplitude. Então aí, ó, temos aí. Bom, então vocês estão vendo aqui do transformador de saída indo para essa carga de 8 ohms aqui, tá esse sinal aí, tá? Praticamente é igual ao sinal de entrada do transformador, né? Então eu tenho aqui um canal na entrada e outro canal do osciloscópio na saída. Temos aí então o sinal praticamente síncrono, né? Mostrando aí uma, digamos, a fidelidade do transformador, né? Agora minha intenção é fazer o seguinte. Aqui o amplificador está se comportando como válvulas perfeitas, tá? Válvulas que têm impedância, digamos que zero, tá? A gente sabe que uma válvula ela tem uma impedância alta, né? Ela acaba sendo um fator que a gente tem que fazer sempre o casamento das impedâncias, né? Então a gente tem que casar o transformador com elas. Eu estou colocando aqui direto o transformador na saída do amplificador, simbolizando, né, que aqui esse amplificador são as válvulas perfeitas, elas têm impedância zero, então elas não têm perda por impedância internamente. E aí eu vou medir quanto é o fator de amortecimento do transformador, tá? Unicamente o transformador, porque lá a gente sabe que não vai, o sinal não vai ceder, não vai baixar ali a tensão, né? Porque o amplificador tem muitas vezes menor a impedância de saída com relação ao 8K que tem aqui, né? Que isso aqui representa para ele. Então o amplificador não vai se abalar, né? E então eu vou conseguir medir quanto é o fator de amortecimento desse transformador, tá? Essa medição vai ser importante para a gente somar ela com outra impedância que vai aparecer depois, tá? Então, minha ideia aqui é medir a tensão, eu vou medir aqui quantos volts tem, com e sem carga a gente faz o cálculo da impedância e do amortecimento, tá? Então, vou ter que fazer alguns cortes. Bom, o que eu fiz? Conectei aqui meu multímetro, tá? Tá saindo aí na carga de 8 ohms 2.12 volts, tá? Eu vou anotar aqui. Então a gente tem saindo 2.12 volts com carga. E aí agora a gente vai ver sem carga quanto que fica essa tensão, tá? Bom, então desconectei a carga aqui, tá? Nossa tensão passou para 2.543. 2,543 menos 2,12, tá? Então vou fazer essa conta aí. Dois ponto 12 divididos por 2.543 menos 2.12, tá? Então a gente tem aí um amortecimento de 5, tá? Então esse foi o nosso amortecimento unicamente do transformador. Vou pegar esse valor e vou inverter e vou multiplicar por 8 para a gente saber a impedância interna. Então temos aí a nossa impedância interna de 1,6 ohms, tá? Então Z int é igual a 1,6 ohms. Bom, então agora a gente sabe aí quanto que esse transformador, né, nos dá de impedância interna e de amortecimento, né? Então a gente vai agora fazer uma outra operação aqui, uma outra constatação, né, para descobrir outra impedância interna
e outro amortecimento, tá? Então, esses aqui são os dois primeiros, a gente vai descobrir mais dois agora, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar para a vida real, tá? Eu vou desligar aqui o amplificador. Então o que eu fiz aqui, ó? Coloquei aqui um resistor de 3K9 mais um resistor de 100 ohms, tá? Então tem um par aqui disso aqui. Eu vou conectar isso aqui na saída do amplificador. Então isso aqui vai representar a nossa impedância interna da válvula, tá? Já que a gente viu que o amplificador, né, transistorizados funcionam como fonte de tensão constante. É por isso que eles queimam quando a gente coloca, por exemplo, 1 ohm. Porque ele dá vida para tentar colocar a mesma tensão em 1 ohm. E aí ele não consegue, ele, digamos que, superaquece, né, ele danifica. Então eu vou conectar esses resistores, né, e vou transformar essa situação aí de um amplificador, no caso, que o amplificador está representando válvulas ideais, né, sem impedância interna. Eu vou transformar o amplificador como se fossem válvulas reais, né, com impedância interna, tá? Vou conectar. Bom, reconfigurei o circuito, tá? Liguei novamente a carga aqui de 8 ohms na saída do transformador, tá? Aqui, então, eu tenho um par de resistores em cada canal do amplificador, que vai até os fios do transformador, que seriam as placas, né? Então agora eu tenho aqui funcionando como válvula ideal o amplificador, né? Com impedância interna zerada. Aqui, isso aqui representa a impedância interna da válvula, né? A impedância real, né? Então 4K, né, de cada lado. Então eu estou casando aqui agora um amplificador. Pensa que os resistores fazem parte do amplificador, tá? Pensa que isso aqui está lá dentro do amplificador. Então o amplificador tem uma impedância de saída de 8K, né? Então nesse momento aqui eu tenho uma tensão de saída de 1,097 volts. Vou anotar aqui, é a segunda configuração, né? 1,97, não, 1,096 volts. Tá. Agora eu vou desconectar aqui a carga. Desconectei. Temos aqui 2,5 volts. Então agora eu vou fazer o cálculo para ver quanto que dá isso, tá? Nessa nova situação de modo real, tá? Modo, no caso, não ideal, tá? Modo real, então com as impedâncias, né? A gente mediu aqui as tensões, então vamos fazer o cálculo para ver quanto que dá agora essa nova realidade. Então, 1,096 divididos por 2,05 2,505 menos 1,096, tá? Vamos ver quanto que dá isso. Então agora temos um amortecimento de 0,7, deixa eu ver aqui, vou arredondar. Então 0,78, tá? 0,78. Agora a gente vai ver quanto que dá essa impedância interna, tá? Então eu vou inverter isso aqui e vou fazer vezes 8 ohms, tá? Então agora a gente passou para uma impedância interna de 10,3 ohms, tá? Z out é igual a 10,3 ohms. Então, notem que o amplificador valvulado, né, trabalhando do jeito que a gente usa, né,
esse modo, digamos que real, né, de funcionamento, né, que tem essas impedâncias internas das válvulas envolvidas, né, acaba, né, a gente tendo que casar, né, a impedância. Então aqui eu tenho 8 ohms casado com 8 ohms, né, isso vai me refletir aqui do outro lado uma bobina que representa 8 kΩ, né, que está casando aqui com minha impedância interna do amplificador, né. Imagine que esses resistores estão lá dentro e isso aqui faz parte, né, do amplificador, né, que é o caso análogo às válvulas, né. Essa impedância interna está lá dentro da válvula, a gente não consegue tirar ela lá de dentro, né. Então a melhor coisa que a gente consegue fazer é casar, né, a impedância que a gente vai ligar nelas de maneira que seja igual à impedância delas. Então é nessa condição que a gente tira a melhor potência, né, a melhor relação de potência das válvulas, né. Então a gente aí chega com isso, né, a conclusão, vou conectar aqui, desconectar, né, ó, que o amortecimento de um amplificador valvulado natural, tá, sem nenhum tipo de artifício para melhorar o amortecimento, tá, ele é abaixo de 1. Tá? Por que é abaixo de 1? Porque é a soma desse amortecimento do transformador, né, que no caso aqui foi 5, né, com, né, a resultante do amortecimento do sistema valvulado, né, digamos assim. Então, se o transformador fosse ideal, né, daria 1, digamos assim. Né, mas o transformador tem as perdas dele, né, e acaba prejudicando um pouco mais, né. Então, agora, olha só, a gente tem aqui que a impedância do transformador, né, é 1,6 ohms, que nos dá um amortecimento de 5, né. Então isso a gente sabe que é característico do transformador, tá. A válvula, o ideal é quando a gente casa, né, por exemplo, 8K com 8K, né, é igual a 1 amortecimento. Quando a gente casa no transformador, né, 8 ohms, né, com 8 ohms, a gente tem 1 de amortecimento. Porém, então aqui a gente tem dois amortecimentos envolvidos, que é 5 do transformador, né, mais o que a gente acha, o que a gente sabe que seria o amortecimento ideal dos amplificadores valvulados, dos amplificadores que a gente casa a impedância, né? Não só dos valvulados, mas de todo o sistema que a gente casa a impedância, né? Ele tem amortecimento de 1, né? Porque tu está dividindo a mesma impedância de entrada com a impedância de saída, né? Então aqui Zout, né, por Zin. Então vai dar 1 sempre. Então agora eu vou fazer um cálculo aqui, eu vou fazer o que seria a resultante da impedância, né, no caso, que seria a resultante de um amortecimento de 5 com um amortecimento de 1, tá? Então, aqui, amortecimento de 1, né, que seria o sistema valvulado, né, casado, 8K com 8K, e aqui mais um amortecimento de 5, tá? Então, seria isso aqui mais ou menos, 5 mais 1, né, divididos por, 5 vezes 1, divididos por 5 mais 1, tá? Então, é igual a 5 dividido por 6, né? Então vamos fazer esse cálculo. 5 dividido por 6, né? Então a gente tem 0,83. 0,83, tá? De amortecimento, no caso a soma. Isso aqui é o calculado, tá? E a gente chegou em um amortecimento de 0,78 medido, tá? Então medimos 7,078 e chegamos a 0,83. Bastante próximo, né? Cálculo do medido, né? Então a gente sabe que um amplificador valvulado aí trabalhando sem interferências, né, sem feedback,
E sem o sistema ultralinear, ele tem que mais ou menos ter uma impedância interna, digamos, perto de 0,7, 0,8, tá? Ou seja, abaixo de 1, tá? Então, 1 seria o ideal, né? Porque estaria tudo casado, todas as etapas estariam casadas, né? Então teria um amortecimento final de 1, né? Quando a gente casa aqui 8 ohms, uma bobina de 8 ohms, a gente está com um amortecimento de 1, né? Mas, por causa das perdas do transformador, né? Que ele apresenta um amortecimento de 5, né? Que deveria ser infinito, né? Se isso aqui fosse infinito, né? 1 bilhão, a gente teria, digamos, um amortecimento perto de 1, né? Mas como ele não é ideal, né? O transformador não é ideal, ele tem as perdas, a gente acaba baixando um pouco de 1 o amortecimento. Então fica aí mais ou menos, dependendo do transformador de saída, né? Dependendo das perdas que ele tem, nessa faixa aí, mais ou menos de 80%, tá? Seria mais ou menos referente às perdas, né, de 20% aí que a gente encontra em um transformador núcleo de ferro, né? Então, vejo aqui que 0,78 para 0,83 é bem pouca diferença, tá mais ou menos nos 80%, tá? De rendimento. Então, com esses cálculos aqui, a gente, digamos que parametrizou, né? A gente descobriu o que seria natural, né? O que seria a impedância de saída e o amortecimento natural de um amplificador valvulado push-pull, com transformador de saída, sem nenhum tipo de interferência para melhorar o amortecimento, né? Então, sem nenhum tipo de negative feedback ou nenhum tipo de realimentação pelas grades 2, né? Então, a gente descobriu aí que é em torno de 0,8 o amortecimento, tá? Então deveria ser 1, mas como o transformador de saída, digamos, não é ideal, né? Acaba sendo mais ou menos 80% de 1, tá? Então mais ou menos 0,8 é o amortecimento natural de um amplificador que não está sofrendo interferência para melhorar o amortecimento, tá? Mais ou menos era para definir, né, então, o que seria um amplificador valvulado natural, tá? Sem interferências, né? Então, quanto que seria a impedância de saída e o amortecimento quando a gente não interfere nele, quando a gente deixa ele livre para ele ter o amortecimento natural do sistema, tá? Nesse patamar de amortecimento, digamos assim, abaixo de 1, a gente sabe que o amplificador ele passa a ser mais um integrante da banda, tá? O amplificador acaba tocando junto, né? Ele é mais um instrumento, ele adiciona distorções, né? Não são distorções desagradáveis, são distorções que são agradáveis, tá? Ele acaba largando mais graves, né, nas frequências de duto da caixa acústica e na frequência do woofer, né? Então, quando o woofer aumenta a impedância, o amplificador larga mais potência, né? Então, o amplificador passa a ser um player, tá? Ele passa a atuar na reprodução da música. O que sai dele não é mais o que entrou. O amplificador passa a ter personalidade. Ele passa a tocar junto. Ele quer ser um instrumento, digamos assim, para interagir com a música, tá? É um monte de distorções que ele coloca, tá? Só que distorção não é sinônimo de som desagradável, tá? As distorções que são desagradáveis são as distorções de onda quadrada, tá? Não é o caso aqui. Então, nesse caso, o amplificador, trabalhando com uma impedância de saída, no caso que gera um amortecimento abaixo de 1, ele acaba colocando distorções de tempo, distorções de amplitude, né, e distorções de defasamento e distorções de
assimetria, né? Porém, nenhuma dessas distorções elas são desagradáveis, elas são distorções agradáveis, tá? Que não agridem o ouvido, tá? Distorção não é sinônimo de som ruim, né? Distorção pode ser por vários motivos, tá? Mas não é sinônimo de som ruim. A única distorção que gera som ruim é aquela que a gente acaba saturando o amplificador, né? E a onda acaba ficando quadrada. Lá, a ordem dos harmônicos é muito alta, vai ao sétimo harmônico, e aí acaba aquilo sendo desagradável, tá? Mas nesse caso que eu comento, tá? Que a gente não está saturando o amplificador, essas distorções todas que eu comentei, né, elas são agradáveis, elas não são desagradáveis, tá? Então era isso aí, tá? Um abraço.